Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Mais uma vez aqui o William Godoy. Hoje tivemos 2 vídeos, vocês vão ter que me aturar em dobro. Paciência. Vamos falar agora sobre o Fabrício Bruno, né? Esse zagueiro que até o momento que eu tô gravando aqui tá quase praticamente certo o Flamengo contratá-lo. Vamos falar sobre esse zagueiro, mas antes pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal. Vocês são todos muito bem-vindos, cara. Aperta o botão vermelho de inscrever-se e eu espero que você goste aqui do canal, goste aqui dos nossos conteúdos e siga aqui acompanhando nossas notícias, informações, análises e opinião sobre o nosso Flamengo, fechado? Então conto aí com a força, com o apoio de vocês, podendo indicar os amigos rubro-negros, enfim, é de grande força e eu preciso dessa ajuda aí de vocês, tá certo? Então, mais uma vez, reiterar o convite, para quem ainda não viu o vídeo de mais cedo, que foi sobre o Flamengo e Fluminense, né, sobre alguns aspectos, algum desses testes do Paulo Souza, os jogadores não conseguiram executar corretamente alguns aspectos, outros, o Paulo Souza fez alguns testes que a gente fica meio ressabiado, enfim, tá aqui o convite, se você ainda não conferiu o vídeo de hoje mais cedo. Bom, vamos falar sobre o Fabrício Bruno, falar sobre esse zagueiro. Minha opinião, tá, assim, a questão não é o Fabrício Bruno. Qualquer jogador que o Flamengo venha a contratar, principalmente envolvendo zagueiro, que na minha opinião o Flamengo precisa, um cara que trabalha aberto pelo lado esquerdo, por exemplo, se o Flamengo trouxer, se um volante, enfim, o sarrafo tá lá no alto, tá? Esses jogadores que o Flamengo venha a contratar, enfim, eles têm que chegar e assim, é claro que eles vão passar por uma adaptação, é claro que eles vão passar por um período que aí pode ter uma irregularidade natural, né, de início de um trabalho, de um novo ambiente, de uma nova metodologia e tal, mas cara, não dá pra ser mais um pra quando entrar tem desconfiança, pra quando entrar não tem conta do resultado. Se for mais um, o Flamengo já tem vários ali. Tem que vir e assim, conseguir de fato corresponder. Num médio prazo, se o cara já tá adaptado, conseguir corresponder. Porque se for pra ser mais um, não importa. O Flamengo precisa de zagueiro, mas precisa de zagueiro que corresponda. Se for pra zagueiro que não corresponde, o Flamengo tem alguns lá. Isso tem. Agora precisa corresponder. O Fabrício Bruno, ele começou no Cruzeiro, fez algumas temporadas na Chapecoense, foi pro Bragantino, atua pelo lado direito, já jogou também pelo lado esquerdo, mas principalmente pelo lado direito, como, né, acaba ilustrando o mapa de calor dele. O Fabrício, eu acho que ele vem para disputar uma posição tal com o Gustavo Henrique. Então, assim, quando a gente pega na comparação do que tem hoje no Flamengo, no elenco do Flamengo, então eu vou comparar o Fabrício com o Gustavo Henrique. Inclusive, vou ter o apoio de alguns números aqui, que eu pesquisei lá no SofaScore, alguns números individuais dele. Claro que tem o contexto do Bragantino, o contexto do Flamengo, né, envolvendo respectivamente o Fabrício e o Gustavo Henrique, mas só pra gente ver alguns aspectos. Sobre o Fabrício, ele não é o Léo Ortiz, que na minha opinião tem mais talento. O Léo Ortiz inclusive é mais velho, né, que o Fabrício tem 25 anos, o Léo Ortiz 26, mas ele é um cara de força, um zagueiro de força, e eu tenho essa impressão, porque eu vou falar impressão pra vocês, seria assim, a gente tem que ter uma certa responsabilidade pra, né, gerar uma opinião, e eu não tenho esse dado. Eu gostaria de ter esse dado, eu não tenho. Ele parece ser um zagueiro lento. Mas por que eu vou usar o parece? Cara, é uma ótica assim, a olho nu. Dados, os clubes têm esses dados. Eu não tenho esses dados do Fabrício, então ele me parece ser um cara lento, na arrancada, né? Tem a velocidade máxima atingida, ele é um cara de quase 1,92 m. A aceleração me parece ser um jogador lento, a mudança de direção. A gente sabe que esses jogadores mais altos, fisiologicamente, inclusive, para eles é um pouquinho mais complicado. Então ele me parece ser um zagueiro lento e aí eu já colocaria um asterisco ali que é meio perigoso. O Flamengo não pode ter zagueiros tão lentos, né? Os zagueiros têm que ter essa explosão, tem que ter essa aceleração um pouco alta. Por isso que eu até vou alimentando essa comparação com o Gustavo Henrique, é um zagueiro de mais de 1,90 m, né? Quase 1,92 m, bom nas bolas aéreas, defensivas e ofensivas. E aqui eu vou trazer para vocês alguns desses números para a gente contextualizar entre ele e o Gustavo Henrique, né? Afinal, os dois trabalham pelo lado direito. Passes decisivos por jogo, 0,3. Gustavo Henrique, mesma coisa, 0,3. Eficácia por jogo, 87%, Gustavo Henrique, 88%. Passes no próprio meio-campo, 93%, Gustavo Henrique, 93%. Até o momento, tudo igual, né? Passes no meio-campo do adversário, mas aí tem um contexto, 74% a 80%, mas aí tem um contexto, tá? Isso aí já deixa, vamos deixar um asterisco. Bola longa, isso é importante, 63% pro Fabrício, 52% pro Gustavo Henrique. E lançamentos certeiros, 55%. E o Gustavo Henrique 37%, de fato o Gustavo Henrique tem um pouco mais de dificuldade na execução dessas bolas mais longas, e talvez seja um número, né, de maior discrepância entre os dois. Continuando, dribles e bobagem, né, dribles bem sucedidos não precisa a gente passar, disputa de bolas vencidas, isso sim, bem importante, 66% pro Fabrício e 62% pro Gustavo Henrique, duelos no chão ganhos, 65 a 41, então
vai nesse duelo de 1 contra 1 no chão, o Fabrício vai vencendo bem pelo Gustavo Henrique. Duelos aéreos, 67, desta vez a vantagem do Gustavo Henrique com 76. Perda de posse de bola, 7.6, Gustavo Henrique perde menos, 6.0. Então, assim, muito semelhança, né, de fato, quando a gente pega alguns números. Óbvio que a gente vê um destaque às vezes pro Fabrício nesse duelo de 1 contra 1, tal, que é mais importante, e o Gustavo Henrique, ele tem algumas dificuldades sim. Ontem, inclusive, no jogo contra o Fluminense, a gente viu uma arrancada pelo lado esquerdo do Luiz Henrique, que o Gustavo Henrique, ele estava assim, com uma postura de expectativa equivocada, né? A gente já falou em alguns momentos sobre isso, essa possibilidade do zagueiro marcar sua profundidade estando com a postura corporal errada. O Gustavo estava com essa postura corporal errada, o que acaba corroborando, inclusive, com a sua altura, então ele perde um pouco de mobilidade, então ele, de fato, está com a postura correta, uma postura de expectativa correta, facilitaria, né? Daria para ele um grande atalho nesse período de arrancar, uma vez que ele é um zagueiro lento. E o Fabrício tem um pouco dessa característica, né? Desse zagueiro mais rápido, um zagueiro mais lento, então que também exige essa postura corporal correta, essa postura de expectativa correta. Um ponto do Fabrício que eu acho positivo é na saída de bola, inclusive isso é estimulado no Bragantino do Barbieri, né? Tanto o Léo Ortiz quanto o Fabrício, o Bruno, eles precisam sair jogando, faz parte desse jogo do Bragantino. Então, assim, ele tem aquele passe na vertical, também é um problema, também isso exige também do Flamengo. Cara, sim, o sarrafo tá alto, tá? Pra você ser defensor do Flamengo, pra você ser goleiro do Flamengo, pra você ser lateral do Flamengo, não pode ser qualquer um. Vamos aqui falar a verdade, né? Ah, aquele zagueiro butinudo, zagueiro, aquele zagueiro bola pro mato que joga do campeonato, enfim. Isso não cabe mais pro Flamengo. O cara tem que saber fazer isso e ele também tem que saber prover, ele também tem que saber produzir jogo, né, cara? Ele também precisa dar passe em vertical quando é necessário, ele precisa saber arriscar, ele precisa saber interpretar. O sarrafo tá alto. Então tem que se fazer de fato uma pesquisa grande para fazer boas contratações, porque trazer mais um por ser zagueiro, vem cá, não vai corresponder, vai ser mais um a decepcionar, vai ser mais um a frustrar, vai ser mais um a gerar desconfiança. O Flamengo precisa desse zagueiro. O Rodrigo Caio, a gente sabe de todas as questões físicas do Rodrigo Caio, vira uma incógnita. O Gustavo Henrique não vai se firmando, ainda com muitos problemas. Léo Pereira pelo lado esquerdo, Davi Luiz com alta idade. O Fabrício Bruno, pelo menos, tem 25 anos, já baixaria bem essa média da idade da defesa. E foi um jogador que acabou se destacando no Bragantino. E essa necessidade, ela também além, né, das questões do elenco do Flamengo, ela também é acrescentada, a gente pode somar, o estilo o modelo de jogo do técnico, né, do Paulo Souza, que muitas vezes pode vir a utilizar 3 zagueiros. Então, assim, o Flamengo ele acaba tendo uma falência nesse setor. O Flamengo precisa contratar zagueiros, mas sempre, cara, assim, um adendo, não é também qualquer zagueiro, porque existe, né, esses elementos de exigência do time do Flamengo. O zagueiro que tem esse passo para frente, que tem a qualidade, não apenas um desconstruidor, né, um protetor de área. Isso é muito importante. Então, galera, um forte abraço a vocês, continue se cuidando, indique os canais aos amigos rubro-negros. Conto sempre aí com a força de vocês. Se inscrevam, aperta o botãozinho aí vermelho de inscrever-se. Tamo junto, forte abraço a todos. Pra quem ainda não viu a análise do Fla-Flu, saiu hoje um pouco mais cedo, dá uma passadinha por lá. Um grande abraço a todos, boa semana, galera. Tchau, tchau.